Olá, este é o Let's Talk, é um espaço da FGV EASP para discutir temas relevantes do mundo dos negócios. Hoje o nosso tema é empreendedorismo feminino e eu chamei para conversar com a gente a Ana Carolina Campos. Bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Imagina, apresentando a Carol, ela tem uma carreira longa já no setor financeiro e nos últimos anos tem trabalhado com educação e planejamento financeiro, certo? Então é empresária, é autora deste livro que está aqui, Geração de Fazedoras, junto com a Darla Sierra, e também é aluna do nosso mestrado profissional em administração, certo? Ana, eu acho que, infelizmente, eu ainda tenho que começar perguntando. A primeira pergunta é: por que precisamos falar da importância de mulheres empreendendo? É muito importante, eu acho que esse tema, ele começou a ser discutido muito recentemente, né? Se a gente pensar, menos do que 10 anos que a gente tem falado sobre as mulheres empreendedoras. E é uma coisa curiosa, porque é tão natural para a mulher, né? Porque a mulher... Hoje no Brasil, a gente tem várias mulheres que são chefes de família, que muitas vezes são a pessoa responsável pela renda e já está na veia da mulher, né, empreender, se virar, enfim, arrumar muitas vezes ali no nosso Brasil esse meio de estar sustentando a família. Mas empreendedorismo feminino começou a entrar na moda, começamos a falar aí de uns 5, 6 anos para cá. Bacana. E conta já a sua história, né? Você teve uma carreira, como eu falei, no setor financeiro e tá agora meio que transitando. Isso aconteceu naturalmente? Você sempre quis isso? Como que aconteceu? É muito curioso, assim. Eu acho que a gente, quando tem um espírito... Porque o empreendedorismo, né? Ele vem... É uma coisa de dentro, né? É um espírito. Você tem que ter essa vontade, essa iniciativa. Então, eu sempre pensei muito nisso. Sempre tive esse pensamento. Lá no futuro eu vou ter o meu negócio. E aí, enfim, a carreira foi acontecendo, né? Fui caminhando e foram anos maravilhosos, né? Que aprendi muito, 18 anos aí como executiva no mercado financeiro. Quando foi no final de 2022, né, eu me desliguei para poder me dedicar, no ano passado, 23, ao mestrado, né, aqui na GV, porque teriam aí várias viagens, intercâmbios, então era um momento também para eu entender ali esse novo momento, esse novo capítulo da minha vida. E aí, com isso, 23, fiz essa transição para estudo e 24, né, abri, aí eu entendi, né, o que eu queria fazer. Minha paixão é educação, gosto de dar cursos, palestras, ensinar, planejamento financeiro, sempre foi a minha veia. Então, aí abri a minha consultoria. Então, é algo novo para mim também. Né? Agora, em 24, comecei com a minha consultoria, assessorando famílias, né? Fazendo planejamento financeiro, o advisory de investimentos. Então, é algo que eu já fazia, mas agora num formato próprio. E eu até falei essa semana sobre isso, a diferença, né, de você ser CLT, ser uma pessoa que tem uma carreira, e você ser um CNPJ, né? Da pessoa física para pessoa jurídica, tem muitas coisas e eu estou descobrindo isso agora, mas está sendo muito gratificante. Que legal, e o mestrado te ajudou nesse percurso todo? Como que ele ajudou? O mestrado, foram 2 cursos que eu fiz aqui na GV, o mestrado, e eu coloco também um grande divisor de águas para mim. Eu fui da última turma aqui do curso do Abílio Diniz. Tive esse prazer, essa honra. E desse curso, né, que é um curso de gestão, em várias trocas e conversas, eu sou muito apaixonada por esporte. E o tênis, enfim, envolve minha vida. Minha primeira formação é educação física. Então, eu estava muito balançada nesse ano sabático, né? Eu falei, caramba, criei uma página de tênis, estava sendo um sucesso, as coisas aconteceram. E aí, eu conversando com eles, né? Conversando com o Abílio, com os outros professores do curso. Aí eu falei, poxa, eu tenho essas 2 paixões, né? A educação, os esportes. Carol, então por que você não abre uma empresa de cada um? E foi o que eu fiz. Acabei abrindo uma empresa de eventos esportivos, que foi uma coisa que aconteceu de consequência do meu sabático, né? E empreendendo também na minha área, né? Na área de planejamento financeiro com a minha consultoria. Então foi muito interessante, porque aqui nas trocas com os professores, essa experiência, eu fui entendendo nesse sabático o que ia ser o meu próximo passo de carreira, né? E aí eu entendi que era a hora de empreender. E o que é preciso para começar a empreender? Começar. Isso parece óbvio, mas
Eu acho que as pessoas, elas fantasiam muito também o que é ser um empreendedor, né? O que é ser uma empreendedora. Eu acho que esse termo, como ficou muito na moda, o empreendedorismo, as pessoas acham que empreender é abrir uma startup, né? E não é. Empreender é muitas vezes uma pessoa que hoje, por exemplo, tem desde um pequeno negócio, e o Brasil é o país dos pequenos negócios, né? Dos empreendedores. Uma pessoa que hoje, por exemplo, ela compra canetas, compra doces, vai vender, ela está empreendendo. Né? Uma pessoa que hoje ela começa um pequeno negócio, né? Seja ele qual for, às vezes é uma artesã, ela faz ali, vamos supor, um crochê, ela está empreendendo. Né? Hoje, para você empreender, você precisa começar, e começar com o que você tem. Eu acho que, às vezes, deixar de fantasiar de eu tenho que criar um negócio, eu tenho que criar uma grande empresa. Não, quando você tem um trabalho, né, você ali como autônomo, seja a sua arte, sejam vendas, enfim, você tem um negócio, isso já é empreender. Né? Então, você tem que começar com o que você tem, não esperar ter uma sala bonita. Eu, por exemplo, trabalhei em grandes bancos a minha vida toda. Trabalhei em espaços corporativos enormes. Né? Hoje eu tenho a minha sala. Mas é aquilo, é muito curioso. Eu vou trabalhar, quando eu olho o espaço, eu estava acostumada com um monte de gente, né? E às vezes parece uma coisa meio solitária, mas não é. Ali é o meu espaço de trabalho, onde eu me organizo. É começar. Quem sabe amanhã pode ser que seja uma grande consultoria, eu tenha vários outros colegas trabalhando junto comigo, mas é começar com o hoje, sabe? Começar com o que você tem. E a própria pandemia trouxe isso pra gente. Muita gente hoje empreende de casa também, né? Sim. Online. Então, eu acho que é começar com o que você tem. É descobrir o que você quer fazer, né? E começar com o que você tem. Apenas começar. Tem uma diferença ali do planejamento e da realidade, né? Do que você tem mesmo e aonde você quer chegar, né? Sim. Tem essa necessidade de planejar. Sim, o planejamento é fundamental, né? Porque sem o planejamento, você não vai ter uma direção. Né? Então, o planejamento é para você poder ter essa direção, esse norte. Eu quero chegar lá. Um exemplo, né? Muitas pessoas falam, quando eu tirei o meu sabático, pude me dedicar aqui ao curso, né? Poxa, Carol, caramba, você tirou um sabático. Nossa, adoraria tirar um sabático. Muitas pessoas falam, mas, cara, não imagino eu tirando um sabático. O que acontece? Isso não foi uma coisa que eu resolvi da noite para o dia e já vinha nos meus planos. Nos meus planos, lá atrás, né, eu já tinha um plano de passar uma temporada no exterior estudando. Tá? Isso foi muito curioso, porque assim, eu vim me planejando financeiramente para dar uma pausa na minha carreira, de repente passar 1-2 anos fora estudando. E aí veio o Covid, mexeu com tudo, né? E nessa mexida eu falei, não, mas eu quero voltar a estudar. E aí eu vim para cá para o mestrado, justamente em 22. Então, assim, foi muito curioso, porque eu falei, então vou estudar no Brasil. Estou trabalhando, vou estudar no Brasil, procurei um curso que tivesse intercâmbio, para que eu pudesse, enfim, ter essa experiência lá fora também. Mas é um planejamento que eu já venho fazendo há vários anos, para que em algum momento eu pudesse ter essa pausa, né, pudesse me dar ao luxo de não trabalhar por um período e ter dinheiro suficiente para todas as minhas despesas durante esse período. Então, é um planejamento que veio lá de trás. A ação aconteceu no final de 22, mas era um planejamento já de mais de 5 anos. Tem todo um histórico ali. E como que tá sendo hoje para você essa diferença de ambiente mesmo que você comentou, né? Você vem de uma carreira de grandes bancos, né, nacionais, enfim, trabalhar com muita gente, já teve uma carreira executiva ali com várias pessoas e agora tem um negócio pequeno, seu, que depende muito de você, né? Como que é essa transição? É muito interessante, assim, né? É o que eu falei, eu tô ainda entendendo tudo, né? Tudo muito novo, mas é curioso porque, assim, primeiro, quando eu fui definir, vou dar um exemplo, né? Definir onde eu trabalharia. Eu comecei, como eu faço o atendimento aos clientes, enfim, né? Hoje meu trabalho consiste em quê, né? Eu faço o planejamento financeiro e o aconselhamento de investimentos dos clientes, das famílias. Então, muitas vezes eu estou com esses clientes, ou muitas vezes a gente faz isso online também. Então, eu não precisaria de um grande espaço físico. Eu precisaria de um escritório,
né, para eu poder trabalhar. Isso porque eu sou uma pessoa que eu não consigo me organizar muito para trabalhar em home office. Isso é de cada um, né? Essa coisa de trabalhar em casa, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de almoçar, eu gosto de cafezinho, eu gosto de bater papo. Então, foi muito curioso. Quando eu fui escolher esse lugar, né, definir esse lugar, eu falei assim, caramba, e aí? Perto de casa, mais perto de onde eu trabalhava, porque... E aí foram várias coisas para entender, até que eu defini, né, eu falei, hoje que eu preciso é de um espaço que eu reconheça como meu espaço de trabalho, que eu tenha as minhas coisas e me sinta à vontade para dali poder fazer as minhas reuniões, eventualmente também, quando for uma reunião presencial, o cliente queira vir, poder receber o meu cliente, para a gente fazer, né, ali a reunião e toda a consultoria. Então, foi muito interessante, porque eu fui... Lógico, você vai pensando, as referências são as que eu tinha, dos lugares que eu trabalhei, né, bairro, edifício, tal. E aí depois eu fui entendendo e fui desenhando e falei assim, não, hoje, para eu fazer o meu atendimento, que eu preciso de um escritório bacana, num lugar que seja bem central, bom para mim, faço para o cliente também. E aí fui colocando os pontos e defini um espaço. Mas ainda estou aprendendo muito com isso. E é muito interessante que eu escolhi fazer isso dentro de um coworking. Hoje eu peguei, né, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, falei, para eu não ficar tão solitário, eu tenho um escritório meu, né, fechado, um espaço de escritório, mas dentro do coworking. Porque aí o que acontece? Eu saio, eu interajo com as pessoas, você toma um café, você conversa. Então eu não perdi aquela dinâmica, mas eu estou ali focada na minha sala e no meu trabalho. Bacana. São coisas que vêm vindo de um tempo pra cá, né? Também é muito recente essa ideia do coworking, né? E ela se adapta muito bem. E me parece ser um processo de autoconhecimento até, né? Empreender. Ele acaba tendo algumas consequências de você se autoconhecer, saber o que você quer. Muitas coisas. E vão de coisas pequenas. Vão de coisas pequenas. Eu acho que... Estava falando sobre isso até essa semana. Muitas vezes as pessoas, quando estão começando um negócio, elas têm dificuldade porque misturam, e isso às vezes ao longo da vida continua, tá? Porque no início não acertou. Mistura o que é dinheiro da pessoa física, o que é dinheiro da pessoa jurídica, sim. Aí paga a conta da empresa com o dinheiro pessoal, aí transfere, fica sem caixa na pessoa jurídica porque joga tudo para a física e distribui. É conflituoso. Esse início é muito diferente, porque quando você é CLT, você já tem ali o valor, né, que vai ser do seu transporte, você já tem provavelmente o ticket de alimentação, o ticket de refeição, então tudo já está, vamos dizer, ordenado. E aí quando você se torna empreendedor, tudo sai de você. Perfeito? E aí eu faço essa hora, eu tenho esse planejamento muito bem detalhado do que é jurídico, o que são meus gastos da jurídica, o aluguel da minha sala, o que eu gasto de alimentação durante a semana do trabalhar, meu transporte, e o que são os gastos da minha casa, que é outra coisa completamente diferente. Então, assim, são pequenos detalhes, né, que você tem que ir entendendo, separando. Sim, que acabam sendo tudo meio conectado com carreira e decisão de carreira, né? Então, empreender ou ter uma carreira executiva é muito diferente. Eu até ia perguntar pra você que dica que você tem, né, pra essa escolha, pra esse caminho. O que você diria pra uma mulher que tá nessa decisão do que quer? Perfeito. Eu converso com muitas mulheres que hoje têm sonhos de empreender. Fala assim, Carol, eu tenho esse sonho de montar o meu negócio. A pessoa já tem desenhado o que quer, só falta executar, mas às vezes por que não executa? Porque quando você deixa isso no campo das ideias, você não coloca no papel, você não traça metas, prazos, vai ficando. Porque você naturalmente, o que vai acontecendo? Se você trabalha bem, você vai evoluindo, você vai sendo promovido e aí você nunca faz essa transição. Eu acho que existem pessoas que nasceram para ser empreendedoras, que funcionam melhor empreendendo, de fato, e tem pessoas que funcionam melhor no mundo corporativo. Eu acho que empreender, sim, você pode aprender, é uma coisa que
mas você precisa primeiro dessa força interna, essa vontade muito grande, porque é um caminho muito desafiador, né? Muito desafiador, porque você vai começar um negócio do zero, né? Então tem desafios, mas a hora do planejamento, eu acho que a mulher ela tem que pensar o que era minha dica. Primeiro, o que eu quero? A minha ideia é, vamos supor, vou inventar aqui, quero ter um salão de estética, uma clínica de estética, um exemplo. Então, tá bom, quanto custa ter essa clínica de estética? O que eu preciso ter de cursos, certificações para abrir, para ser dona de uma clínica de estética? Quais são os aparelhos? Você tem que listar isso. Listou tudo, custos, né? Quais são? Aí você vai ter que agora se programar o quê? Para poder guardar o máximo de dinheiro para você realizar esse início desse sonho, para poder fazer essa transição. E aí é o que eu falo, a liberdade financeira é o que te permite realizar sonhos. Então, assim, hoje, né? Seja, de repente, uma outra coisa importante, empreender também, você pode empreender na sua carreira, tá? Porque as pessoas têm uma sensação assim, empreender eu sair e montar um negócio. Não. Você também pode empreender na sua carreira. Às vezes, é como eu falei, você é uma pessoa que tem se sente melhor no mundo corporativo. Não tem esse desejo de ter um negócio, tem um desejo de ter uma bela carreira. Então, empreender, né, é você cuidar ali, né, da sua carreira, da posição que você está. Aí é o planejamento que é onde eu quero chegar. Para eu chegar lá, para eu ser promovida, o que eu preciso? Isso. Então, vou correr atrás desses cursos, vou correr atrás dessa certificação, vou estudar, vou buscar esse desempenho também, porque, óbvio, você tem ali metas a cumprir, todos os trabalhos têm. Então, o que eu preciso entregar, né? E aí você vai buscar essa evolução. Essa é uma forma de empreender na carreira também. Mas é muito importante isso, eu acho. E eu sempre fiz muito. Eu tenho um caderninho que eu anoto. É anual essa minha revisão, né? Onde eu quero estar daqui a 5 anos. E aí eu vejo o que eu preciso para estar lá e vou trazendo. Para daqui a 5 anos eu estar nesse lugar, eu preciso no ano que vem ter realizado isso. Eu preciso nesse ano ter realizado isso. Ter guardado tanto de dinheiro, ter realizado tanto na minha carreira. Então, é muito importante você pensar lá na frente, mas trazer para o hoje e começar hoje com essas atitudes que vão te levar ao teu objetivo. Bacana. E entrando um pouco mais na pauta feminina, o que nesse universo muda para mulheres e homens? Quais os desafios que tem a mais? Eu acho que os desafios que tem a mais maternidade é um. É um grande. Eu não sou mãe, eu sou só tia, mas tenho várias amigas, enfim, que são mães e eu vejo, né, que trabalhavam comigo ali numa jornada bem intensa corporativa. E eu acho que no momento que a mulher é mãe, existe até um documentário da Netflix que fala sobre isso e é muito interessante, né? Da carreira dos homens e das mulheres. Em que momento o homem passa a ganhar muito mais do que a mulher, né? Falando de disparidade de salários, enfim, né? E é justamente no momento, eles saem da universidade, muitas vezes o salário que é oferecido para o homem é um pouco maior que o da mulher, mas eles vão seguindo. Só que aí existe um momento que vai se sentindo, o homem primeiro. Isso foi uma coisa que eu, inclusive, aprendi mais a fundo lá no curso de Berkeley do intercâmbio, né, que eu fiz justamente sobre gênero, né? O homem, ele pede mais por promoção, a mulher muitas vezes não pede, né, não tem essa iniciativa, fica um pouco mais no mundo corporativo à margem. Sabe dizer por quê? E aí é uma questão, a gente discutiu muito isso no curso, é atitudinal. Porque há uma questão, eu acho que vem, enfim, histórica, né, sempre do homem ser o chefe, do homem ser aquele que é visto como mais agressivo, que trabalha mais, a mulher tem que se dividir com outras atividades, tem
as atividades de casa. Isso é um pensamento antigo, mas que ainda até hoje permanece, né? Depois que é mãe, olha, a maternidade eu acho que é um ponto que eu, assim, fico impressionada. Eu ouvi muitas vezes, infelizmente, alguns colegas falando, poxa, fulana era ótima, mas depois que foi mãe, cara, ficou mole, já não é mais aquela mesma vontade. Pelo contrário, o que a gente vê assim, a mulher depois que ela é mãe, na verdade, eu acho que ela tem até uma vontade maior, sabe? Porque eu percebo, né? Eu não tenho essa experiência minha, mas percebo pelas amigas, porque você fala, não, quero fazer isso pelos meus filhos, eu quero estar aqui, quero que meus filhos, minha filha veja, né, tem esse exemplo em mim, mas o documentário ele fala exatamente disso da Netflix. No momento que a mulher é mãe, a carreira do homem decola, porque o homem que é pai, ele não para. Uhum. A mulher para pela licença maternidade. E aí quando ela retorna, muitas vezes ela não retorna para o posto que ela estava, porque teve que alguém substituí-la naquele momento. E aí é o momento que a carreira do homem decola e a da mulher estagna. E mesmo chegando a níveis de liderança alto, se você comparar um homem CEO e uma mulher CEO, há essa disparidade de salário, né, ainda muito grande. Porque você tem, primeiro, essa visão construída de que o homem talvez seja mais ativo, ele está mais disponível, né, e que a mulher, ela hoje ela não está tão disponível porque ela tem questões da família também, ela tem questões, né, tem os filhos, então esse momento é o momento, né, ali entre os 25 a 30 anos que a carreira do homem descola da carreira da mulher. Né? É uma pena. É uma pena. Hoje em dia, eu acho que, como tem se falado bastante, né, de mulheres na liderança, as empresas estão revendo isso, as empresas estão buscando criar, inclusive, com a questão da diversidade e inclusão, criar ambientes que fortaleçam, que conectem, que façam essa conexão das mulheres e fortaleçam elas para estarem cada vez mais preparadas e também ocupando cargos maiores. Várias empresas hoje, aqui no Brasil, já têm adotado, entendido que a gente precisa fechar esse gap que acontece aqui nos 25, 30 anos, e investido nessa nova formação. E o que na prática, para você, qual você acha que está faltando de ações para a gente ter realmente um ecossistema de empreendedorismo que fortaleça o lado feminino, que ajude mulheres a serem mais empreendedoras, serem mais líderes na prática? O que precisa? Eu acho que principalmente programas de mentoria dentro das empresas, programas de formação. Eu acho que sempre a liderança ela inspira, né? Então, programas que partam da liderança para formação e mentoria, né, preparação dessas mulheres para ocuparem cargos de liderança. Uhum. Algumas empresas já fazem isso, mas eu acho que é muito interessante não só nesses programas mulheres mentorarem essas mulheres, mas homens também mentorarem essas mulheres. Aí trazerem, de repente, eu acredito muito nisso, né? A complementariedade, né? Homens e mulheres, eles são diferentes, mas se complementam. Então, eu acho que partindo também de homens líderes que preparem mulheres para serem líderes, né? Porque traz o complemento do que eles pensam de cabeça diferente da gente. Então, esses programas, eu acho que ter essa visão e essa preocupação, né, de formação. Ah, bacana. E falando de motivação, falando de mulheres, vamos falar desse livro aqui, Geração de Fazedoras. Me conta qual que é o propósito, de onde surgiu a ideia de você escrevê-lo. Muito bacana. Esse livro, olha que curioso, né? Eu conversei com a Darla, que trabalhou comigo, né, numa das grandes instituições que eu passei, uma amiga, e se tornou uma grande amiga. E eu falei, Darla, vamos escrever um livro. Nasceu com a ideia de escrever um livro de finanças pessoais. Porque a gente percebia que as pessoas tinham muitas dúvidas, né?
E a gente falou, vamos escrever um livro de finanças pessoais. E aí, desse livro de finanças pessoais, eu que leio bastante, eu estava olhando na minha estante, e dentre os meus livros, as minhas referências eram todas masculinas. Todos os autores que eu lia eram homens, né? E aí eu falei, quando eu percebi isso, eu falei, nossa, deixa eu contar aqui quantos livros eu tenho escritos por mulheres aqui. Aí quando eu fiz essa contagem, na minha humilde biblioteca, eu tinha 32 livros escritos por mulheres. Desses livros, menos de 8 eram livros de negócios. Sim. E aí eu falei, caramba, né? A maioria eram ficção, enfim, outros. Eu falei, caramba, a gente cresce, nós mulheres, né, que gostamos de ler, enfim, sobre empreendedorismo, sobre negócios, a gente cresce lendo uma visão masculina. Tá faltando uma visão feminina. E aí foi quando eu falei com ela, Darla, vamos escrever um livro então para as mulheres. E eu acho que a gente tem que falar não só de finanças, a gente tem que falar de negócios, a gente tem que falar de carreira, a gente tem que falar de atitude. E aí ela falou, perfeito, eu acho que é isso. E foi assim que a gente começou ali a ideia, que nasceu Geração de Fazedoras, que a gente começou a construir esse livro. Legal, o que a gente espera dele? É um livro para dar um start. Eu acho que é uma leitura bem simples, é um livro bem dinâmico. A gente escreveu como se fosse uma conversa entre amigas, então cada página basicamente é um texto, a gente traz ali experiências nossas vividas, não tem receita de bolo, é um livro que eu acho que é para você ler e se inspirar, para você ler e reconhecer em alguns momentos, né? As pessoas falam, poxa, eu li aquilo que você falou que seu avô guardava dinheiro em envelope, caramba, meu pai fazia isso, sabe? É você ler, reconhecer pontos e aplicar para sua vida, né? Não é para dizer uma regra ou uma fórmula, é contando da nossa vida, experiência, trazendo para que você pegue ali, tenha esse insight, né? Essa inspiração para a tua vida. E saber que não tá sozinha, né? Saber Exatamente. Que tem mais gente nessa jornada. Exatamente. E preciso uma apoiar a outra. Porque às vezes a pessoa vê a foto, né? Muito bacana, caramba, mas até você chegar aqui, houve uma longa jornada percorrida, né? Sim. Então, eu acho que é isso que a gente quis trazer nesse livro, é mostrar que é possível, que a nossa história também é uma história super diferente, enfim, realidades bem simples, e a gente chegou e conquistou o que a gente queria. Então, isso é possível para todos, só basta querer, né, acreditar e correr atrás. Fazer, executar, ser fazedora. Foi ser fazedora, exatamente. E até entrando um pouco nisso, que você já comentou algumas vezes, né, do seu intercâmbio, que foi pelo mestrado, né? Como que foram as suas outras experiências do mestrado? Você falou, tirei um ano sabático para estudar, para ver o que eu queria. E o que mais que o mestrado conseguiu proporcionar para você, para ajudar no seu propósito? Nossa, o mestrado para mim foi maravilhoso, porque eu acho que, primeiro, né, eu me reencontrei. É isso, é você chegar né, eu tô agora com 42 anos, estava com 40 anos, você aos 40 anos ali, olhar e falar assim, e aí? Né? Cheguei, conquistei tantas coisas que eu queria na minha carreira, agora qual é o próximo passo? Então, eu acho que o mestrado foi esse lugar. Né? E o intercâmbio, como já era um grande sonho meu, né, fazer cursos, ainda mais cursos nas universidades que eu fui, né, que são as universidades que têm convênio aqui no programa de intercâmbio, né, da GV. Eu estudei em Berkeley, foi o meu primeiro curso, depois eu fui para Bocconi, em Milão, o último agora Yale, que é uma Ivy League, enfim, né? Estados Unidos, e aí eu tive a oportunidade em Berkeley de estudar e aprofundar, né, porque a minha tese de mestrado é sobre a diferença de homens e mulheres nos investimentos. Né? Se existe diferença comportamental, homens e mulheres investindo. E aí, em Berkeley, eu fui, né, na Califórnia, estudar sobre essa questão da diferença de gênero, sobre equidade, sobre mulheres na liderança. Então, aprofundei isso muito com a professora Laura Craig, que é uma referência no assunto. E foi muito enriquecedor para a minha vida, para a minha tese.
Bocconi foi uma escolha super diferente, porque eu fui para Milão estudar excelência no mercado da arte e mercado de luxo. O pessoal fala, poxa, mas por que você foi lá? E eu acho que é isso. É você também, que eu gosto muito, sair da sua esfera, sair da sua zona de conforto. Né? Porque em Berkeley eu fui para um assunto que eu já estudo e tenho interesse. Bocconi, eu fui conhecer uma outra realidade. Fui me abrir para entender um novo mundo. O mercado de luxo já era o mercado que eu trabalho, porque, enfim, né, atendo a clientes, né, private clients, famílias, grandes fortunas, mas ali foi olhar para um outro olhar, né? Olhar o campo da arte, olhar, enfim, da moda, das marcas. Foi um outro olhar que trouxe muitas coisas, muitos insights interessantes para a minha atividade. E Yale foi o último curso, mas era justamente sobre comportamento humano, né? E a minha tese é sobre comportamento nas finanças. Então, fui fazer um curso que é muito tradicional em Yale, que eles têm prêmio Nobel, que é Behavioral. Então, foram 3 experiências super diferentes e, além dos cursos, enfim, dos professores maravilhosos, a oportunidade de estar com pessoas de países e culturas tão diferentes. A gente tinha pessoas ali de 17 universidades diferentes, às vezes pessoas de 20, chegou a ter de 30 universidades diferentes, países diferentes também. Então, da Ásia, Europa, Estados Unidos, América Latina. Então, foi maravilhoso. Uma experiência muito rica. Perfeito, Carol. Muito obrigada pela atenção, pelo tempo, pelos aprendizados todos de hoje. Infelizmente, a gente tem que ficar por aqui. Fica a dica do livro para vocês. Se vocês tiverem interesse de saber mais sobre o mestrado profissional em administração, que é o mestrado da Ana, que tem todas essas oportunidades de intercâmbio, né, e das aulas todas, fica de olho nas nossas redes sociais e nos nossos sites. Até breve.